Vamos conversar agora com o doutor Adalto Castello, médico infectologista, um assunto muito importante, né, nesse momento. Existem muitos questionamentos ainda sobre os testes para o novo coronavírus. Tem o teste rápido, tem o teste que é o chamado PCR. Doutor Adalto vai esclarecer tudo para a gente. Doutor, muito obrigado por estar conectado com a gente, um assunto que interessa a todos nós. E verdade que muitos países estão utilizando testes em massa, né? O Brasil ainda está nesse processo. Qual a análise que o senhor faz em relação aos testes que estão sendo aplicados por aqui no nosso Brasilzão? Boa tarde. Boa tarde, Polito. É um prazer estar aqui no seu programa, falando com você e com seus ouvintes. A respeito dos testes, isto foi bastante enfatizado desde o princípio pela Organização Mundial da Saúde, onde o diretor-geral falava, precisa testar, testar, testar. Na realidade, houve uma confusão, eu diria, bastante grande, inclusive por alguns organismos públicos, tipo o Ministério do Trabalho, por exemplo, que não diferenciaram bem as modalidades de testes que a gente tem. Um teste que se presta para eu diagnosticar o indivíduo que está doente é a pesquisa do próprio vírus, em geral feita no nariz ou na garganta, em geral as duas coisas, os dois locais ao mesmo tempo. Idealmente, esse teste ele é mais útil quando ele é feito entre o 4º e o 7º dia da infecção. Então, ele é muito bom para diagnosticar a doença atual, aguda. A partir do 8º dia, a taxa de positividade começa a cair, mesmo no indivíduo sabidamente infectado. A taxa de positividade começa a cair porque o vírus não está mais no nariz nem na garganta, ele começa a descer o pulmão e eu não tenho mais, quando eu busco ele, eu não tenho mais acesso a ele. Aí, a partir do 10º dia, 8º, 10º dia, a sua imunidade começa a ser montada. Você tem um vírus lhe atacando e você monta uma defesa contra esse vírus através, entre outros aspectos, da produção de anticorpos. Esses anticorpos que começam a surgir a partir do 8º, 10º, 14º dia, é que eles constituem o assim chamado teste sorológico. O primeiro do nariz, que eu pesquiso o vírus, é o PCR. Quando eu pesquiso o anticorpo, é o sorológico. Esse teste sorológico, ele pode ser feito de maneira mais rápida, colhendo sangue na ponta do dedo, ou de uma maneira mais precisa, mas um pouco mais complexa, que é tirando sangue da veia e levando para o laboratório. O teste sorológico, que é aquele rapidinho, que inclusive já está aparecendo em farmácias, é importante destacar exatamente o tempo em que é necessária a utilização, e o senhor disse muito bem. E a mesma coisa funciona para aplicação nas unidades de saúde pelo PCR, porque ele vai atrás para detectar o ácido ribonucleico, né, doutor? Pega o RNA, muito mais precisamente. O que eu tenho para perguntar para o senhor, com base nesse aspecto, nessa análise dos dois tipos, é o seguinte: a importância da testagem em massa, porque muitos países se confundiram com estatísticas que não eram verdadeiras, porque não testaram em larga escala e a taxa de mortalidade, ela era mentirosa, ela era fictícia, ela era errada. Porque o número da população não era equivalente àquilo que foi detectado, porque testaram pouca gente. Então, Polito, quando você diz testaram pouca gente, você está se referindo fundamentalmente ao PCR. Ou seja, pessoas ficaram doentes, não muito graves, não necessitaram ir para o hospital, e eu, então, não fiz o teste nessas pessoas. O problema, Polito, maior, o desafio maior, é eu identificar aquele indivíduo, em geral, jovens, que estão infectados e completamente assintomáticos. Aqui reside o problema,
Porque como esse indivíduo sequer sabe que está infectado, porque ele está completamente sem sintomas, se eu não tomar medidas, esse indivíduo continua infectando. Porque o ideal é que eu pudesse identificar esta pessoa transmissora assintomática e isolá-lo. Doutor, Né? pensando nisso, pensei em só mais uma pergunta para não tomar muito tempo do senhor. A importância também do teste rápido, porque além de configurar ou identificar a possível doença, ele mostra o caminho do vírus, né? O que seria muito bom para controle de população, não? Não, eu queria fazer uma ressalva bastante grande, Polito. O teste rápido, sobretudo os que estão no Brasil, eles são de péssima qualidade, tá? Ou seja, eles tanto me dizem que eu tive um resultado positivo quando eu não fui infectado, então é o falso positivo, quanto eles, num número muito grande de pessoas, eles não positivam, pelo menos não a contento. Então, a colocar decisões de saúde no teste rápido, decisões, por exemplo, de fechar um frigorífico com base no teste rápido, é um erro e um erro grave, de consequências bastante danosas, não só para a orientação de saúde daquela comunidade, como econômicas, né? Como aconteceu em Santa Catarina mais de uma vez. O Ministério Público manda fechar um frigorífico com base em testes rápidos que não detectam pessoas doentes. Ou, no máximo, ele diz quem foi infectado por esse vírus. Só que com muita limitação. Os testes que estão atualmente no Brasil, eles são os rápidos, são de muito má qualidade. Então, precisa tomar muito cuidado com a interpretação do teste rápido, tá bom? Obrigado, agradecer ao doutor Castelo, que esteve com a gente ao longo do Balanço Geral ao vivo, para esclarecer uma série de dúvidas e ajudou muito. Trouxe essa reflexão importantíssima sobre a eficácia dos testes rápidos que estão circulando pelo nosso país. Obrigado, viu, doutor? Bom trabalho para o senhor aí. Um prazer.